Kunai é um garoto recluso que vive no Japão moderno como um mendigo, com um quarto bagunçado, garrafas de xixi, revistas pegajosas e meias encardidas perto da cama. Tão identificável. Ele passa o dia jogando um MMORPG, onde ganhou o privilégio de administrador por ser o jogador mais forte e se desenhou como um chefe da máfia. Uma noite, ele sai do jogo e tenta dormir, quando uma luz brilhante aparece e ele é transportado para outro mundo. O trabalho do Caminhão-kun também está sendo roubado pela IA. Ele abre os olhos e vê que está cercado por muita vegetação, o que o faz acreditar instantaneamente que não está na Terra. Ele olha em volta e vê um lago enorme e uma floresta densa, e também percebe que está usando sapatos diferentes, um terno e até sua voz parece outra. Ele rapidamente vai até a água e vê o rosto do personagem de chefe da máfia e Lorde Demônio que ele criou. Ele fica chocado ao se ver assim, embora eu pessoalmente ache uma melhoria em relação ao que ele parecia antes. Ele verifica os bolsos e os encontra cheios de facas de arremesso, o que é legal, eu acho. Ele lentamente começa a ligar os pontos e se pergunta se foi transportado para um jogo que costumava jogar. Então ele pede privilégio de administrador e consegue acessá-los. Ele tenta encontrar uma maneira de voltar ao mundo real, mas não consegue e decide fumar uns cigarros e aceitar o câncer. Ele pensa em como pode escapar deste mundo e deseja não ter comprado tantos doujinshi e deveria ter pego alguns mangás isekai para resolver este problema. Antes que ele possa fazer qualquer coisa, ele ouve alguém atrás dele e se vira para encontrar uma imitação barata da melhor garota de Anaheim, Rem. Ele fuma seu cigarro e pergunta se ela está bem, pois parece gravemente ferida, mas ela diz para ele fugir rápido se quiser viver, o que me excita um pouco, gosto de garotas loucas, veja minha ex. Infelizmente, a garota não é perigosa e estava apenas o avisando para ficar seguro, enquanto um monstro gigante e colossal desce do céu bem na frente dele. Kunai pergunta a Rem genérica se esse monstro feio é o animal de estimação dela, mas ela responde que não, e que o monstro é extremamente poderoso. O demônio olha para Kunai com olhos tristes, pois tinha dismorfia corporal, e ser chamado de feio era sua maior insegurança. Ele decide expressar seus sentimentos com violência, o que novamente me lembra minha ex, pois até na aparência elas combinam. O demônio ataca Kunai com suas grandes garras, mas ele consegue bloquear o ataque, sofrendo apenas um pequeno arranhão no rosto. Isso o enfurece, e ele abre o sobretudo e mostra algo ao monstro, que o lança no céu, explodindo-o como fogos de artifício. Ele começa a duvidar de sua teoria de ter sido transportado para este jogo, pois como um insulto, ele joga este jogo a vida toda e conhece o jogo melhor do que o caminho para o banheiro. E ele nunca viu aquele monstro no jogo, nem esta garota antes. A garota fica com medo dele e pede para ele não a comer, e ele responde que não vai, pois ainda não está com fome. Ela parece muito impressionada com as habilidades de Kunai para matar o monstro tão facilmente e o chama de Lorde Demônio, explicando que as lendas dizem que apenas um anjo ou um Lorde Demônio tem tanto poder. Ele pergunta por que não pode ser um anjo, ao que ela responde que ele não parece branco o suficiente, o que é bem racista. Felizmente, ela estava falando sobre a cor de sua roupa e não de sua pele, e ela se apresenta como Rem, que pertence a uma vila próxima e é uma órfã muito pobre, que vive catando lixo e limpando dejetos humanos dos banheiros comunitários. Por essa razão, ela enfrenta muito ódio dos aldeões que a consideram impura e nem se aproximam dela, chamando-a de fedorenta, suja e a ostracizando completamente. Isso é muito isolador para ela, pois tudo o que ela quer é uma vida normal onde as pessoas cuidem de suas próprias vidas e deixem os outros serem felizes, mas todos sabemos que a humanidade está morta nas pessoas hoje em dia. Ela diz a ele que este monstro recentemente começou a aterrorizar suas vilas e sempre pedia sacrifícios humanos, e desta vez, quando ele apareceu, os aldeões a ofereceram a força como sacrifício humano, achando sua vida inútil de qualquer maneira, e é por isso que o monstro a estava perseguindo. Ele tenta extrair mais informações dela e pergunta se ela conhece um país chamado Japão. Ela balança a cabeça dizendo que nunca ouviu falar de tal lugar antes que ele pergunte sobre o lugar em que estão. Ela responde que este reino é chamado de Reino Sagrado dos Querubins, que é controlado completamente por igrejas, basicamente. A América sem atiradores escolares. Ela parece completamente suja, então ele diz para ela tomar um banho rápido no lago próximo, enquanto ele a espera à distância, e ela parece extremamente feliz por ter a chance de tomar banho. Ela entra no lago e começa a se lavar, enquanto Kunai fica atrás de uma árvore e começa a mexer nas configurações de administrador. Ele percebe que tem acesso total, o que significa que pode criar muitas coisas também. Depois de saber disso, ele invoca um sabonete e uma toalha e vai até o lago entregando-os a ela para que ela possa se limpar direitinho. Ela sai do lago e ele coloca tudo de volta no vazio de onde os tirou antes de perguntar se ela sabe de onde veio este demônio. Ela responde que o monstro deveria ser um ser incrivelmente poderoso que foi selado dentro do Santuário dos Desejos, mas conseguiu quebrar seu selo por alguma razão inexplicável que ela desconhece. Ele pergunta se ela poderia guiá-lo até lá, e ela responde que sim, mas ele percebe que ela parece estar machucada no pé, e vira as costas para ela subir nas suas costas. Isso a pega de surpresa, pois ela começa a dizer que ele não deveria tocá-la, pois ela é suja e uma pária, mas ele responde que é ateu e diz para ela subir. Isso a faz começar a chorar, pois ela nunca viu tanta empatia de ninguém em sua vida antes.
Ela diz a ele que é apenas uma catadora de lixo e limpadora de banheiros. Por que ele está sendo tão bom com ela? Mas ele responde dizendo que catadores de lixo e limpadores de banheiros são essenciais para a sociedade antes de a pegar nas costas. Ele abre um caderno, mostra a ela e pergunta se ela consegue ler o que ele escreveu. Ela diz que a letra é feia, mas acaba lendo a fanfic inteira que ele escreveu sobre Harry Styles. Ele se interessa por esse fenômeno, pois não entende por que a língua é a mesma se o mundo é diferente. E para responder a isso, só tem uma palavra: colonização. Ele pede mais detalhes sobre o lugar para onde estão indo, mas ela responde que também não sabe muito, pois o Santuário dos Desejos é um lugar sagrado, e se você conseguisse chegar lá dentro, seu desejo se realizaria. Eles finalmente chegam a um santuário e ele começa a sentir um cheiro podre vindo de dentro, então diz a Discount Rain para ficar do lado de fora enquanto ele entra para verificar. Ele caminha fundo na caverna, avista vários corpos mortos no chão e chega perto do fim, onde encontra um trono gigante com a estátua de uma mulher parecida com uma bruxa. A mulher bruxa acorda e diz que só parece assim porque não está maquiada, antes de chamar Kunai de Senhor Demônio. Isso o confunde novamente, pois ele nunca se considerou um Senhor Demônio e só queria ser um chefe da máfia. Ela diz que já concedeu muitos desejos e que este será o último antes de se desintegrar no vento. Então ele deve pensar bem antes de pedir o que quer. Ele manda ela calar a boca e pergunta por que ele estava ali e se foi ela quem o invocou. Ela responde que foi o desejo dos homens mortos ali perto, que queriam que o Senhor Demônio fosse invocado neste mundo, e ela simplesmente concedeu os desejos deles. Ele a olha e pergunta se foi ela quem soltou o demônio também, mas ela responde que não teve nada a ver com o demônio, pois quando essas pessoas quiseram invocar o Senhor Demônio, ele escapou de seu selo sozinho, acabou matando essas pessoas antes de sair para atormentar os aldeões. Ela pede para ele não perder o tempo dela e simplesmente pedir o desejo que ele quer, e ele diz para ela mandá-lo de volta para o mundo de onde veio, pois ele sente falta de suas garrafas de xixi e de sua meia encardida. Mas ela diz que não pode fazer isso antes de se desintegrar em pó. Mas antes que ela se desintegre completamente, ela acaba lhe dando um anel, que fica preso em seu dedo, fazendo-o parecer uma garota gótica. Ele volta para fora e encontra Discount Rain esperando por ele, e ele começa a andar enquanto ela o segue. Ele pergunta se há uma cidade grande por perto, e ela revela que sim, e ele pergunta se ela pode desenhar um mapa para ele, pois ele quer ir para lá. Ela fica um pouco triste com isso e pergunta se ele quer que ela o deixe. Ele a olha surpreso e pergunta se ela quer ir com ele. E ela responde com entusiasmo que não quer ir com ele se ele não tiver nenhum problema com ela, pois ela não tem para onde ir, já que foi expulsa da aldeia. Ele diz que se ela não tiver nenhum problema, ele não se importa que ela o acompanhe, pois uma pessoa deste mundo pode ser útil. Ela fica extremamente feliz com isso e pergunta se eles podem voltar à aldeia dela uma vez para que ela possa pegar algumas de suas coisas, e ele concorda. Ele a carrega nas costas novamente e começa a correr em direção à aldeia dela enquanto ela explica que a aldeia foi amaldiçoada pelo demônio e agora não tem água corrente, e toda a terra agrícola se tornou completamente estéril e o solo ficou venenoso. Ela então o direciona para uma grande cerca e ele diz que a aldeia dela fica dentro daquela área. Eles entram na aldeia e ela desce das costas dele para ir para casa, quando de repente um grupo de jovens a cerca completamente. Kunai diz adeus e desaparece por completo, assim como meu pai, enquanto Discount Rain se vira para ver onde ele está. Kunai é melhor que meu pai, no entanto, pois ele acaba contatando-a por telepatia e diz para ela não ter medo, pois ele está por perto. Os caras começam a zombar e envergonhá-la, dizendo que ela nunca deveria ter voltado, que a mãe dela era uma vadia do TikTok, que ela é suja e uma pessoa de harém, e que ela deveria ter se sacrificado ao monstro, independentemente de qualquer coisa, pois não merece viver. Eles começam a atirar pedras nela enquanto ela tenta se proteger, e finalmente, Kunai decide que é o suficiente, e aparece na frente deles, bloqueando seus ataques. Eles ficam chocados ao ver este homem, que eles pensaram ser o subordinado do demônio. Um deles o reconhece como o Senhor Demônio e fica assustado. Eles voltam a xingá-la e parecem mais tóxicos que meus colegas de equipe num jogo de Valorant. Kunai, como qualquer moderador de Discord, decide abusar do poder de administrador para impressionar uma garota menor de idade e atira uma faca em um dos caras, e quando a faca fica presa atrás da parede da casa, tudo pega fogo. Kunai simplesmente pega Ren e salta para fora da aldeia dizendo que os aldeões parecem muito frios, então ele apenas aumentou um pouco o aquecimento. Kunai e Discount Rain seguem para um deserto, onde são forçados a fazer uma parada, pois não podem viajar durante a noite. Kunai a coloca no chão antes de usar seus privilégios de mod para tirar duas pequenas caixas de seu buraco negro e combiná-las para criar um pequeno e prático abrigo para os dois. Ren fica muito surpresa ao ver um truque de mágica tão legal e pergunta como ele fez isso, ao que ele responde que ele é simplesmente descolado assim. Ela ainda parece muito apreensiva com essa cabana estranha, mas ele assegura que é feita de metal de nível militar, seja lá o que isso signifique, que pode até repelir mísseis da Mãe Rússia. Isso a tranquiliza completamente, pois todos sabem que a Mãe Rússia tem mísseis poderosos. Eles entram na casa e ele a direciona para um pequeno banho que ele montou temporariamente para que ela possa tomar um banho quente, enquanto ele se deita na cama e fuma alguns cigarros.
Depois de um tempo, ela sai do banho e ele promete que um dia fará uma jacuzzi enorme para ela. E embora ela não tenha ideia do que isso significa, ela fica feliz que ele esteja disposto a fazer essas coisas por ela, mas confusa ao mesmo tempo sobre por que ele faria isso por uma estranha como ela. No dia seguinte, eles partem novamente, seguindo em direção à cidade. No caminho, ele percebe que um grupo de ladrões está escondido em ambos os lados dos penhascos, apontando várias armas para ele. Ele suspira que os ladrões são de nível tão baixo que morrerão imediatamente se o atacarem, pois suas habilidades de ataque automático e interceptação estão ativadas. Ele a coloca no chão e remove essas habilidades temporariamente, e imediatamente um monte de flechas voam em sua direção, assustando Ren. Eles não são páreo para ele, no entanto, pois sua autodefesa é ativada e seus ataques são de nível tão baixo que simplesmente atingem sua barreira defensiva e caem. Ele grita para que eles se revelem, pois já sabem onde estão e de repente uma horda inteira de capangas emerge das rochas e desce sobre ele. Eles o cercam completamente e o líder avança reconhecendo sua força e habilidade. Mas assim que vê o líder, ele se lembra do seu gerente no local onde trabalhava e começa a se desculpar com ele por não ter vindo trabalhar. O líder parece confuso e estranho e o chama de velho. Isso irrita Kunang, que entra em uma batalha verbal com o líder, onde eles se chamam de velhos. Muito maduro. Um dos subordinados tenta atacá-lo, mas ele simplesmente se vira e afasta o cara, chocando e assustando todos os outros, antes de dizer-lhes para recuarem, pois não vale a pena lutar contra eles. De repente, um grande brilho é visto no céu, e uma usuária do TikTok surge, usando sua magia para derrotar instantaneamente os ladrões, enquanto Kunai caminha na frente de Discount Ren para protegê-la dos danos. Ele reconhece a força dela enquanto olha para ela. Ela parece ser uma garota de 6 anos que, como qualquer outro influenciador, se considera demais. Ela comenta que ele deve ser um pouco mais forte que os ladrões porque conseguiu resistir ao ataque e se anuncia como Luna. Ele começa a zombar do nome dela e a chama de desgraça, o que a deixa com um ataque de raiva, enquanto ela envia seus guardas para Kunai, ordenando-lhes que o capturem primeiro. Todos eles o atacam ao mesmo tempo, mas sua defesa automática bloqueia seus ataques facilmente, enquanto ele agarra suas lanças e as joga fora. Ele começa a caminhar em direção a ela, jogando fora qualquer um dos cavaleiros que ousem bloquear seu caminho, o que começa a assustar Luna. Ele finalmente a alcança, e ela coloca as mãos acima de suas cabeças, mas ele acaba pegando-a e começa a espancá-la. Ele se torna um demônio total, e continua espancando-a até que ela lhe dá muito dinheiro para poupá-la, que ela alegremente pega e sai da área com Ren. Eles continuam sua jornada novamente e, finalmente, depois de caminhar mais um pouco, entram na cidade, que está agitada e movimentada. Ele decide gastar o dinheiro dela em coisas inúteis, pois quer entender a moeda e decidir se tem o suficiente para comprar um escravo. Kim vai até um vendedor e pede 2 pedaços de carne no espeto, um desconto que Ren acha incrivelmente saboroso, mas reluta em aceitar, pois acha que não merece. Depois disso, ele a leva num hotel e pede à recepcionista o quarto mais caro, que ele oferece pelo preço de 1 moeda de ouro por noite, o que é extremamente caro. Discount Ren tenta impedi-lo e acaba chamando-o de Lorde Demônio, o que instantaneamente assusta a recepcionista, que parece ter acabado de ver um Lorde Demônio. Kamaki rapidamente inventa algumas coisas e diz a ele que é apenas um apelido que seus amigos lhe deram, antes de levá-la para o lado e dizer-lhe para não chamá-lo de Lorde Demônio na presença de outras pessoas, e chamá-los de irmão mais velho ou pai. Ela acaba perguntando se poderia chamá-lo de papai, mas ele imediatamente a rejeita porque gosta de mulheres maduras. Eles entram no quarto e descontam que Han parece estar fora de si de excitação, e começa a andar pela sala, já que ela nunca viu um quarto tão chique e nunca poderia sonhar em pisar em um, muito menos ficar em um. Ele olha para ela e fica feliz antes de perceber que ela não tem mais de um par de roupas, então decide levá-la a uma boutique para comprar alguns vestidos novos. Ela diz para ele não fazer isso, mas ele insiste, e os dois entram em uma das lojas de moda, onde ele conhece um homem muito extravagante que me fez questionar minha sexualidade. Ele diz ao estilista que quer roupas boas para sua filha, todos apontando para Ren. E quando o estilista pergunta quanto é seu orçamento, ele simplesmente tira a maior moeda de ouro da bolsa rosa, o que choca todos os funcionários da loja. O homem está imediatamente disposto a vender sua mãe por tanto dinheiro, e Ren com desconto é levado por seus funcionários para o camarim, enquanto Kunai acende um bastão de câncer. Ele pergunta ao homem não binário se eles têm um cinzeiro em sua loja, e o homem imediatamente cai de joelhos e oferece as mãos como cinzeiro, antes de se virar e oferecer outras coisas também. Kunai responde que ele não balança dessa forma e se vira para esperar. Discount Ren sai do camarim depois de um tempo e está usando um lindo vestidinho que a faz parecer uma princesa. A pessoa não binária pergunta se ele quer mais alguma coisa, pois está disposto a vender sua alma para ele. Mas Kunai pede que ele lhe dê todos os vestidos que ela puder usar. E então eles decidem ir jantar. Eles vão a um restaurante muito chique, onde se sentam para comer.
Discount Ren se sente um pouco inquieto, então pergunta se há algo errado e ela responde que tudo parece um sonho e que ela não merece isso. Exatamente o que sinto quando estou com minha namorada. Ele diz a ela para calar a boca e comer, pois todos merecem amor, assim como minha namorada. Eles começam a comer quando Luna enlouquecida entra no restaurante chamando Kumai de Lorde Demônio, o que chama a atenção das pessoas que jantam lá, pois já estavam bastante investidas em quem era Kumai por causa dos rumores de que ele comprava tudo na loja de moda mais cara para sua suposta filha. Para resolver a situação, ele oferece a Luna um assento com eles, mas ela continua agindo como uma irmã malcriada. Então ele a deixa saber através de seus olhos que se ela não fizer o que ele manda, ele a punirá como uma irmã malcriada mais uma vez. Isso a assusta quando ela se senta, e Kunai pede comida para ela também, instruindo-a a comer antes de se levantar da cadeira, e pede desculpas por criar uma cena, e oferece a todos uma garrafa de vinho grátis como pedido de desculpas. Depois do jantar, ele e Discount Ren começam a voltar quando Discount Ren pergunta por que ele é tão mal com Luna enquanto é tão bom com ela, mesmo que ela seja de origem inferior, enquanto Luna parece ser de origem nobre. Ele diz a ela que seu coração está com a mãe Rússia e que quer derrubar os capitalistas, esmagando completamente as rodas da sociedade aristocrática. Ela não entende o que ele quis dizer, e para ser justo, nem todos vocês. Mas é o suficiente para manter a boca fechada. Ele olha e percebe que ela ainda está mancando por causa de todos os ferimentos que recebeu quando estava sendo perseguida pelo demônio, e ele a agarra, carregando-a de volta para o hotel. Ao chegar ao hotel, ele estava prestes a dormir, quando houve uma batida na porta, e ele a abre para encontrar Luna novamente. Ele manda ela sumir, pois o rosto dela o irrita, mas ela implora para ele parar, pois não tem mais dinheiro, ele pegou tudo. Ele apenas diz para ela voltar para suas tropas e ficar nas tendas. Mas ela diz que mandou eles voltarem, pois ele estava envergonhado. Ele suspira e devolve a bolsa, mas ela pergunta se pode ficar com ele, e ele recusa. Mas a Remy Desconto acaba pedindo para ele ser um pouco gentil, e ele a deixa ficar. No dia seguinte, ele se senta na sala e pede para Luna contar a história da cidade. Ela não responde de início, mas quando a Remy Desconto pede para ela ajudar, Luna diz que a cidade era parte da civilização mais sagrada, criada por um ser divino, que dizem estar sepultado no Santuário dos Desejos, numa floresta densa. Mas depois disso, a cidade caiu em ruínas, e agora eles tentam de tudo para que isso nunca mais aconteça. Ele diz que tudo o que ela contou é ridículo e sai de casa para ganhar dinheiro. Ele vai a uma loja de antiguidades e entra, falando com o dono com muita bravata, agindo como alguém de alta linhagem, e isso funciona. Ele diz ao dono que tem itens antigos valiosíssimos para vender, e que qualquer um na cidade venderia a mãe para comprá-los. Isso interessa ao dono, que pede para ele mostrar algo. Ele tira uma tigela de barro estúpida do bolso e a põe na prateleira. Essa tigela foi feita por ele, já que a arte da cerâmica ainda não foi descoberta. A tigela cativa o dono, que a observa por um tempo, antes de perguntar o preço. Sem saber o que dizer, já que fez a tigela por quase nada, sendo virtualmente inútil, ele diz que é um símbolo da amizade deles, pois quer manter uma relação longa e frutífera. Isso surpreende o dono, mas antes de sair, Kunai lembra que estão sem dinheiro. Então ele se vira e diz que perdeu o dinheiro num acidente e queria um pequeno pagamento. O dono pergunta quanto e ele acaba soltando que quer 1 moeda de ouro gigante, a maior moeda que eles têm. O dono fica chocado, mas concorda. Kunai diz que o ouro é valioso e para não vendê-lo por menos de 5 moedas de ouro gigantes antes de ir embora. Ele é melhor que os golpistas indianos, sem mentira. Ele volta ao hotel onde houve um grande alvoroço lá fora e alguém gritando o nome de Luna. Pensando que ela fez algo errado, ele se esconde na esquina e espia, vendo uma horda de homens e uma mulher no comando, parecendo saídos de Mad Max. Ele fica escondido enquanto a mulher grita por Luna, que sai correndo do hotel e vai até ela. A mulher imediatamente repreende Luna por sair sozinha para encontrar o Lorde Demônio. Luna tenta dizer que o encontrou, mas é logo calada pela irmã, que a acha uma idiota. Antes que pudessem resolver, homens encapuzados surgem da multidão, cercando-os de ambos os lados, e começam a atacar com feitiços de fogo e magia. Eles visam a mulher estilo Mad Max, que simplesmente tira uma espada gigante da bunda e a usa para desviar tudo. Arrasa, rainha. Kunai os observa de lado, decidindo ser um observador silencioso por enquanto, e lembra que já viu esses homens encapuzados no Santuário dos Desejos, pois os mortos lá usavam esses mantos. Vários encapuzados atacam a rainha, mas ela usa sua espada gigante para matá-los com um golpe, enquanto Luna usa sua magia para eliminar os restantes. Kunai vê as irmãs demoníacas, aparentemente possuídas, lutando juntas, quando de repente, um dos encapuzados se aproxima da multidão e abre a caixa de Pandora, de onde surge uma substância preta que começa a se espalhar pelo chão. A rainha diz para todos fugirem da substância preta enquanto podem. Que aberração racista. Eles, porém, não conseguem escapar a tempo, pois a coisa preta os envolve e os deixa impotentes, caindo no chão completamente indefesos.
Os encapuzados pegam arcos e flechas, atirando nas garotas, mas um brutamontes gigante se põe na frente e bloqueia as flechas, ferindo-se. Kukumagi decide que talvez seja a hora de se envolver e tenta fazer algo, mas de repente, o anel que a estranha estátua da bruxa lhe deu começa a falhar, e ele cai no chão, indefeso, incapaz de mover um único músculo. Ele tenta de novo se levantar, mas não consegue. Quando ele decide acessar os privilégios de mod e tenta ver o que há de errado, não consegue fazer nada. A única coisa que podia era ativar uma mudança de personagem pelas configurações do admin. Então é o que ele faz, sem outra escolha. De repente, uma luz enorme o cerca, cegando a todos, e quando desaparece, um jovem elegante surge, com cabelo prateado e um logo de dragão no casaco. Parece que a personalidade de Kunai mudou de um cavaleiro emo para um punk barulhento, jovem e arrogante. Ele olha para as garotas caídas e repreende os encapuzados por tentarem machucar mulheres e crianças. Os encapuzados ficam igualmente confusos com a visão desse homem extravagante e decidem atacá-lo. Ele simplesmente fica lá, confiante em suas habilidades, e com um único soco, derruba todos os atacantes de uma vez. O cara com a caixa de Pandora começa a motivar os outros a atacar, mas em um segundo ele aparece na frente do sujeito, desferindo um uppercut massivo que o faz voar. Todos os encapuzados ficam imóveis, com medo de se mexer, mas ele decide que já chega e começa a usar sua primeira técnica especial de 100 socos. Ele começa a socar na velocidade da luz, antes de usar sua segunda técnica especial, atacando um grande número de inimigos de uma vez. Todos começam a fugir, mas ele decide persegui-los e usa sua terceira habilidade especial, socando o chão com uma força intensa que cria várias rachaduras, e um dragão etéreo emerge e dizima o resto dos inimigos. Ele então se vira e vai até as garotas perguntando se estão bem. E as Queen fica sem jeito, pois ninguém nunca pergunta se ela teve medo dos inimigos, já que é muito forte, e logo fica envergonhada dizendo que está bem. Ela pergunta o nome dele, e ele responde que é conhecido como Kringler por seus colegas, e diz que se algum outro homem mau a incomodar, ela deve avisá-lo antes de dar um sorriso legal e ir embora, o que a deixa totalmente molhada no nariz, por causa do sangramento. Kringler entra em um beco escuro e finalmente volta a ser Kunai, que começa a vomitar por causa da vergonha que acabou de passar. Discount Rain se aproxima e pergunta se ele está bem, e ele rapidamente recupera a compostura dizendo que está tudo certo, antes que ambos decidam voltar para o hotel. Mais tarde naquela noite, todos acabam na carruagem de Luna, que está voltando para o Palácio Real, enquanto Kunai pergunta onde estão os guardas dela. Ela responde que os mandou para casa, pois o tem para sua defesa. Kumaga encara, dizendo que não é seu guarda-costas, mas Luna retruca dizendo que ele pegou a moeda de ouro gigante de sua bolsa, dinheiro suficiente para pagar um guarda-costas por toda a vida, o que o cala por enquanto. Eles continuam viajando enquanto o sol nasce, e Kunai decide que o que Luna está vestindo parece muito real, e as pessoas saberão imediatamente que ela é da realeza e podem tentar atacá-los. Então ele para a carruagem e dá a Luna um vestido comum, dizendo para ela se trocar enquanto ele sai da carruagem para fumar um cigarro. Ele começa a fumar, pensando em como seus pais nunca o amaram, quando de repente, o cocheiro interrompe seus pensamentos, gritando que algo está vindo de longe. Ele olha e vê uma enorme nuvem de poeira, e à frente dela, avista uma garota com uma personalidade gigante e uma trap, sendo perseguida pelo que parece ser uma matilha de cães. Ele pensa que é uma boa hora para mostrar sua força, que seu nome poderia ficar mais famoso neste mundo, mas percebe que a horda desses animais continua aumentando. De repente, parece haver um tsunami desses lobos correndo direto para ele, enquanto a Trap e a Mommy Milkers gritam para ele fugir. Ele começa a ficar assustado enquanto a horda corre em sua direção, mas tenta se acalmar, garantindo a si mesmo que sua barreira o protegerá, e que essas feras não podem fazer nada contra ele. Ele respira fundo enquanto Luna e Discount Rain espiam pela janela, mas ele diz para não se preocuparem e entrarem. Tanto a garota de personalidade forte quanto a Trap passam correndo por ele e se escondem atrás da carruagem, enquanto ele permanece desafiador diante de 1000 feras. Uma delas o ataca, mas sua barreira se ativa, bloqueando o golpe. Isso dá alguma confiança a Kunai, que então começa a fumar novamente antes de sacar várias facas de arremesso e atirá-las nas feras, matando várias delas, antes de criar uma tempestade de areia que as cega por um tempo, enquanto ele carrega seu ataque final, que é uma tempestade mágica que as destrói completamente. Depois disso, ele se vira e diz à garota e à Trap para terem cuidado de agora em diante, e para não envolverem outros em seus problemas, antes de entrar na carruagem e partir para o deserto. Eles finalmente param novamente para dar água aos cavalos, enquanto ele percebe que matar todas aquelas feras lhe deu muitos pontos, e agora ele pode invocar um de seus subordinados do mundo do jogo, o que o excita muito, já que todos são terrivelmente fortes. Ele tira a base de sua bunda e a monta para revelar o bunker novamente. Ele diz para eles entrarem e se divertirem, enquanto ele resolve algumas coisas. Ele vai até o cocheiro e oferece um cigarro também, dizendo que ele se sentirá bem antes de elogiá-lo por não ter entrado em pânico e feito algo estúpido quando as feras vieram. Ele então vai pensar em quem ele quer invocar. Ele tinha 6 subordinados no jogo, mas só tem pontos suficientes para invocar um deles.
E após cuidadosa consideração, ele acaba invocando Yu, uma médica sádica e cientista, porque sentiu que a defesa deles contra a magia é muito baixa e eles não têm como lidar com os ferimentos. Yu é invocada bem na frente dele e parece exatamente o tipo dele, com um pouco de loucura nela. Ele fica um pouco surpreso ao ver uma personagem que ele conhecia do jogo realmente ganhar vida, mas recupera a compostura e pergunta se ela sabe quem ele é. Ela diz que não tem tempo para perguntas estúpidas e pergunta se estão em um mundo diferente. Kunai explica o que sabe a ela, e ela parece entender o que aconteceu muito rapidamente. Ele diz que precisam fortalecer suas defesas, para o que ela pede que ele traga de volta sua fortaleza gigante de laboratório. Ele recusa, dizendo que não podem erguer um laboratório tão futurista ali, pois chamaria muita atenção. De repente, Luna e Discount Ren saem dos aposentos e cumprimentam Yu. Eles trocam gentilezas enquanto Kunai os apresenta, antes de pedir a ela para dar uma olhada na perna machucada de Ren. Ela assenta e transforma seus dedos em várias ferramentas, o que é muito assustador. Ela então a injeta com heroína, e isso parece resolver o problema e apaga a cicatriz de seu corpo. Ele pede para Discount Ram se levantar e ver se sente alguma dor, e ela fica surpresa e feliz ao ver que pode andar como uma pessoa normal novamente, e começa a correr. Eles dão uma curta caminhada onde ela o agradece antes de voltarem e ele diz a todos para entrarem na carruagem. A carruagem começa a se mover novamente enquanto o grupo aprecia a paisagem lá fora, e depois de um tempo, eles finalmente chegam a um pequeno trecho de terra que parece estar sob o controle de Luna, que afirma ser sua aldeia, corrigindo-se depois, dizendo que é seu território. Eles param a carruagem e caminham até a aldeia, onde veem tudo estéril, pois a aldeia parece ter sido privada de água por muito tempo. Kunai pergunta se ela alguma vez verifica essa aldeia, ao que ela responde que não é responsabilidade dela verificar plebeus imundos, e que toda essa área, na realidade, é controlada pelas pessoas nomeadas pela igreja, o que é novamente muito identificável. Ela afirma que lhe disseram que isso não é problema dela, o que faz Kunai perceber que ela não tem ideia de como controlar um território e está sendo enganada pela igreja. Ele acredita que se isso continuar, ela acabará tendo uma revolução contra ela pelos aldeões, que começarão a odiá-la. Ele contata Yu por telepatia e pergunta se ela acha que a igreja está usando Luna como governante fantoche para impor sua vontade. Ela responde que sente o mesmo. Kunai diz que isso é bom, pois significa que ele pode usar a vila para seu próprio benefício. Ele se aproxima de Luna e diz que quer um canto da vila para si, pois quer abrir um hospital ali. E com Ryu como médico milagroso, as pessoas virão pra cá em massa. Ele também planeja abrir um resort de águas termais ao lado do hospital, pois todos amam águas termais. E se ele conseguir abrir os dois ao mesmo tempo, terá o dobro da receita, e talvez depois possa até começar a fazer seus próprios sabonetes, que nem existem neste mundo. Um dos subordinados da igreja se aproxima de Luna e se curva, dando-lhe as boas-vindas à vila, antes de notar Kunai ao lado dela e se chocar, pois já viu cartazes de procurado em seu nome. Luna diz para ele não se preocupar, pois ela o tem sob controle, e o Lorde Demônio agora a serve. Ele pega seu cigarro e diz ao cara que não se importa com a igreja, pois é judeu, e manda ele voltar correndo para a igreja, e dizer a eles que, de hoje em diante, Luna está assumindo o controle direto de toda a vila, e que não devem interferir em seus assuntos, não importa o que aconteça. O cara parece preocupado e diz que terá que falar com seus superiores antes, mas Kunai diz que pensou que Luna era a dona deste território e pergunta se a terra é controlada pela igreja, não pelos príncipes. O cara recua imediatamente dizendo que, claro, Luna é a dona de toda a terra e muda de assunto. Ela pergunta a Kunai se o que ele está fazendo vai beneficiar a vila, e se isso aumentaria os impostos que ela consegue da vila. Que interesseira. Kunai confirma, prometendo reerguer a vila. Eles passam por um campo com pessoas coelho. Kunai pergunta sobre eles e Luna responde que viviam na cidade principal antes, mas o Império Sagrado, sob controle da igreja, criou uma divisão entre raças, gerando ódio contra outras raças. Essas pessoas coelho foram forçadas a deixar a cidade. Decidiram criar um refúgio aqui, no santuário que construíram. Depois de andar, duas garotas coelho se aproximam e relatam a falta de água na vila, que prejudica as plantações, e Kunai pergunta a Luna por que nunca interveio, sabendo do problema de seu povo. Ela diz que ele foi instruída a não se intrometer com camponeses, e assim fez. Eles o guiam ao poço. Ele manda Yu verificar, que sai e relata que o poço está seco, o que é muito preocupante. Ele fuma outro cigarro e olha para as garotas a quem enviou mensagens estranhas, que não o respondem. Quando nota que tem pontos restantes, que pode usar para criar uma polha mágica especial que traz água sempre, não importa o estado do poço. Ele ativa os pontos e tira uma polha da bunda encaixando-a no poço. Todos ficam confusos, sem entender por que alguém colocaria uma polha num poço seco, mas Kunai confia no item e a prende ao poço. Luna o questiona sobre a polha e o tamanho de sua bunda para guardar tudo, mas ele ignora a segunda pergunta, afirmando que esta é uma polha especial que traz água, não importa o que, e para provar, manda Ren puxar água do poço. Ela aceita feliz e salta para girar a roda, e surpreendentemente, o balde vem cheio de água limpa e transparente. As garotas coelho ficam muito felizes ao verem água tão limpa sendo extraída. Kunai se abaixa para provar a água e percebe que é potável, segura e limpa.
Quando perguntam quem criou Apolia, ele responde que é de sua terra natal, distante e imbuída de magia. Ele os avisa que é um item valioso, e se alguém de fora da vila souber, pode haver guerras por ela, o que assusta as garotas coelho, e elas prometem nunca deixar ninguém de fora saber. Ele então abre a bunda, tira um enorme saco de fertilizante e o entrega às garotas, que ficam felizes com o fertilizante de alta qualidade. Luna pergunta por que ele faz tanto pela vila, e ele responde que quer contratar essas garotas e outros da vila, para que ao abrir o hospital e a fonte termal, tenha funcionários para gerenciá-los. Ele arruma tudo e diz aos aldeões que voltará antes de entrar na carruagem e partir rumo ao pôr do sol. É tudo por este vídeo. Deixem o like, se inscrevam para a parte 2 e assistam ao próximo vídeo.